Pessoal, tudo bom com vocês? Na aula de hoje vamos falar de ponteiros. O ponteiro ele aponta locais específicos de memória ou variáveis e é muito importante na programação de microcontroladores. Vamos aprender a trabalhar com ponteiros na aula de hoje. Olá, alunos, tudo bom? Vamos continuando o nosso curso de programação para microcontroladores. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre ponteiros, ok? Ponteiros na linguagem C é um tipo de dado específico e nós podemos definir esse ponteiro apontando para um endereço de memória, ou seja, o que o ponteiro aponta? Um endereço de memória aonde geralmente eu tenho armazenado uma variável. Quando eu defino uma variável, o compilador aloca um endereço automaticamente para mim. Se eu defino int a, essa variável a vai estar na memória e eu não preciso me preocupar em que local da memória que ela está, porque o compilador resolve isso para mim. Mas eu posso também manipular esses endereços. Eu posso dizer para o compilador que eu quero uma variável especificamente em um local. Eu posso definir um endereço para uma função. Eu posso definir um endereço para um buffer e associar esse buffer a uma porta serial. Para declarar ponteiros na linguagem C, eu uso um asterisco. Então, vamos olhar esses exemplos que está na tela. Se eu definir int asterisco vará, eu estou definindo um inteiro, que é um ponteiro para a variável a, e esse ponteiro para a variável a vai apontar para o endereço de memória da variável. Se eu definir um char asterístico buffer, eu vou estar definindo uma posição de endereço onde começa um buffer usando a variável char, ou seja, um buffer de 8 bits. Se eu definir float ponteiro para número, eu estou definindo uma variável que chama número e essa variável vai ser um número real. Então, quando eu defino uma variável dessa forma, ele vai manipular diretamente os dados que são contidos em endereços de memória. Isso é muito poderoso e muito usado na programação de microcontroladores. Eu posso, dessa forma, fazer aritmética de ponteiros. Eu posso somar um número a um ponteiro, então eu vou somar um endereço de memória. Eu posso, com isso, variar o andamento de um buffer. Eu posso criar estruturas de dados, como o buffer circular, que é usado na recepção de dados em porta serial, paralela e assim por diante. E isso é importante porque os meus periféricos eles são armazenados em endereços específicos. Então, para eu transmitir um dado pela porta USB, eu tenho que definir um endereço do meu periférico porta USB e transferir um dado para esse local para que o módulo de USB resolva o problema da transmissão de dados. Mas eu tenho que tomar bastante cuidado, porque quando eu faço um avanço desse número, ele deve ser sempre relativo ao tamanho da variável. Então, uma variável inteiro ocupa 2 bytes. Então, eu tenho que andar 2 endereços. Uma variável do tipo char, que ocupa 1 byte, ela vai ter incrementos de apenas 1. Para determinar qual é o tipo de dado que a minha variável tem, eu posso usar o operador sizeof, que vai me dar o tamanho que o dado ocupa na minha memória. E como cada variável tem um tamanho diferente de bits, eu tenho que gerenciar os meus endereços levando em conta quantos bits que eu tenho na minha variável. Por isso, eu posso fazer vários operadores específicos para ponteiro. Quando nós fazemos o scanf e usamos aquele e-comercial, eu estou falando para a minha função scanf transferir o dado para o endereço de memória que tem a minha variável. O operador e-comercial é o operador de atribuição para ponteiros.
eu posso fazer incrementos da minha variável. Então, se eu quiser incrementar duas posições de memória, eu vou fazer um PTR mais 2. Se eu incrementar duas posições de variáveis, não é a mesma coisa que fazer dois endereços, porque a variável pode ter mais de um byte. Então, geralmente, eu vou fazer a construção, incrementa duas vezes size off do tipo de dado que eu tenho. Para fazer decremento, PTR-10 vai decrementar 10 endereços, mas é mais comum fazer 10 vezes o size off do tipo de dado que eu tenho. Se eu quiser acessar um valor apontado, basta usar asterisco PTR. Se eu quiser descobrir qual é esse endereço, eu posso usar o e-comercial que recebe o endereço e de repente mostrar na tela esse valor. Também posso fazer diferença de endereços e todos os comandos de comparação, porque os endereços em memória também são números. Eu também posso ter um ponteiro que armazena o valor do endereço de uma variável. Geralmente isso vai ser usado em programação mais avançada, quando eu tenho que fazer sistemas operacionais e vão ter estruturas de ponteiro referenciando outras funções. E aí eu posso usar dois asterisco para referenciar um ponteiro de um outro ponteiro. Ok? Nós não vamos entrar nesses detalhes do nosso curso, mas é interessante vocês saberem que eu posso ter um ponteiro de ponteiro. Nesse caso, eu preciso dereferenciar um desses ponteiros usando o e-comercial para fazer a atribuição desse valor. Agora, o acesso à variável é muito comum. Se é um ponteiro de ponteiro, eu vou usar dois asterisco, mas nós não vamos focar em ponteiros de ponteiros nesse curso de linguagem C. Vamos então fazer no nosso compilador alguns exemplos. Eu preparei uma série de exemplos para vocês. Vamos descobrir, primeiramente, o endereço de uma variável dentro do computador. Como é que eu faço para acessar um endereço específico de memória? Como é que eu posso ter um ponteiro para uma função? Eu posso usar ponteiros para acessar string e também usar ponteiros para passar uma variável por referência. Vamos dar uma olhada nesses exemplos. Olá, alunos, tudo bom? Vamos para o nosso primeiro exemplo. Nesse primeiro exemplo, nós temos uma variável inteira que eu inicializei com o valor 10 e eu queria saber qual o endereço da memória que essa variável está colocada. Para saber qual é o valor que está dentro da variável, nós já sabemos. É só fazer o printf e colocar aqui valor de var igual %d e aí mostrar o valor da minha variável var. Se eu rodar isso aqui, eu vou ver que o valor de var é 10. Para saber o endereço, eu preciso usar o operador de endereço, que vai referenciar a minha variável e dar o valor dessa variável para mim. Endereço de var %d, eu vou usar o e-comercial com a minha variável var para que esse operador aqui me devolva o endereço dessa variável. E quando eu rodar isso aqui, eu vejo que ela tem uma posição de endereço 6356508 aí na minha memória do computador. Mas eu tenho aqui um erro de argumento, que eu estou passando um argumento %d que espera um valor decimal, é um número. Porém, quando eu uso o meu operador, eu vejo aqui que eu tenho o tipo inteiro asterisco, que é o meu ponteiro. Para resolver esse problema, o melhor é usar %p, e vai dar certo com o tipo de dado ponteiro que eu estou usando. E mais ainda, observe que ele colocou 0 no lugar do meu endereço, porque eu estou numa máquina de 64 bits. Então ele já preencheu o endereço com 0 e já me deu o dado em hexadecimal, que é o mais comum. Então, para a gente mostrar endereçamentos em linguagem C, eu tenho o meu %p. Se
Se eu usar %x, que mostra valor hexadecimal, a linguagem C vai tentar dar um jeito e vai mostrar isso aqui sem o zero, vai usar letra minúscula, mas eu continuo tendo aqui uma mensagem de erro, porque o que eu estou fazendo não é correto. Então, o correto, usar %p, primeiro para ver o valor e depois diferenciando aí o ponteiro para ver o endereço, que é 60FE1C aqui no meu computador. Na máquina de vocês vai ter um outro valor. Nesse segundo exemplo, nós temos aqui o problema de como fazer para acessar um endereço específico de memória. Eu tenho aqui a minha variável, ela vai receber o valor 4, mas eu quero que ela fique especificamente no endereço 60FE1C do meu computador. Então eu vou rodar esse programa e vou ver se eu consigo atribuir em um ponteiro um endereço de ponteiro. Vamos rodar e ver o que acontece. O programa rodou, o valor de variável é 4, mas o endereço é 60FE18. 60FE18 não é o endereço que eu coloquei aqui, 60FE1C. De diversos erros aqui de warnings que eu tenho que alguma coisa não está boa. Então essa construção aqui não deu muito certo. Eu fui fazer a minha pesquisa na internet e eu descobri que é possível fazer uma definição com uma palavra reservada chamada attribute. A palavra attribute, ela só funciona para variáveis globais que ficam fora da função main. Então eu vou apagar a minha variável aqui e vou definir usando essa construção aqui que eu pesquisei nos fóruns e vou definir uma seção de memória no endereço 62FE1C para verificar se o valor da minha variável fica no lugar correto. Então vamos rodar. Realmente o valor mudou, né? Agora tem uma variável global, está em outro local da memória, mas está longe de ser o endereço que eu queria. Mas eu não tenho aqui nenhum tipo de erro, nenhum warning, o programa está funcionando muito bem, porém isso aqui não foi aceito. Fazendo a pesquisa, caros alunos, eu descobri que na verdade a questão aqui é com Windows. O Windows não permite que você fique acessando posição específica de memória, porque o sistema operacional considera isso algo arriscado. Você pode acessar a memória do sistema operacional, você pode acessar a memória de outro programa, você pode acessar alguma coisa que vá danificar o seu sistema. Mas o uso mais comum é para vírus mesmo, né? Você pode acessar um endereço específico de memória e colocar um vírus lá dentro. Então, por uma questão aí de segurança, o Windows não permite que isso funcione. Então, essa construção aqui está correta, mas ela vai funcionar, por exemplo, em um microcontrolador. Ela não vai funcionar em um computador que roda Windows. Definindo um atributo específico para uma seção de endereço, se o computador permitir, você vai definir uma variável para um endereço específico de memória, coisa que o Windows não deixa você fazer. Então, o mais perto que a gente consegue chegar da resposta é isso aqui. Esse terceiro exemplo, o meu objetivo é ter um ponteiro para uma função, né? Isso é usado para rotinas de interrupção, isso é usado para fazer schedule de sistema operacional. Não é um ponteiro para uma variável, mas é um ponteiro para uma função. Então eu defini aqui uma função de soma fsoma que recebe dois parâmetros. Aqui embaixo eu escrevi a minha função de soma. Ela retorna a mais b. Então eu tenho o valor 4 e 3, que eu vou passar para a minha função, isso vai ser somado lá dentro da minha função e vai retornar a soma. E aí eu vou pedir para mostrar o endereço da minha função de soma, né? O endereço da fsoma. Se eu rodar aqui, eu vou ver que o valor da soma é 7 e o endereço da minha função é 40, 15, 50, que foi dado pelo meu operador de endereço. A questão é como eu vou chamar essa função de soma
por meio de um ponteiro, não usando o nome da função, mas usando uma posição específica de endereço. Então, eu não desejo chamar a função dessa forma, mas sim definir um ponteiro para minha função. Então, eu preciso escrever uma construção bastante incomum, tá? Eu preciso definir um ponteiro inteiro, function pointer, e ainda que esse ponteiro vai ter que referenciar duas posições de memória como inteiro. Porque a minha função soma, ela devolve um inteiro e ela recebe dois inteiros. Então, esse ponteiro de função que eu estou definindo permite que eu chame a minha função de soma. Então, o que, que eu vou fazer agora? Eu vou definir que a minha variável soma vai ser executada pelo meu endereço da função, function ptr, e vai receber como parâmetro VA e VB. Dessa forma, se eu executar a chamada usando o ponteiro, eu devo ter o mesmo resultado. E de verdade, o valor da soma é 7 e o endereço da função se manteve. Essa construção aqui de ponteiro para função já é considerada linguagem C avançada e a gente só vai usar ela mesmo em microcontroladores ou em construções muito específicas. E a maioria dos cursos não acabam dando exemplos de ponteiros de função, mas é possível sim ter um ponteiro function pointer apontando para uma função que você diferencia pelo endereço e-comercial. Pessoal, estamos aqui para mais um exemplo em linguagem C. Nesse caso aqui, eu preciso saber como usar ponteiro para acessar uma string. Para a gente relembrar, eu posso definir o meu char C igual a x, né? Ele vai ter um caractere que representa esse valor numérico da letra x, array, que é uma palavra com 20 posições de caractere. Eu posso inicializar a minha palavra, né? Sei lá, colocar alguma coisa aqui usando string copy e copiar hello world para minha palavra, para ela ficar inicializada e mostrar aqui o valor do caractere e o valor da string. Para isso eu já fiz o include do meu string.h. Então vamos rodar esse programinha aqui bem simples. Aí o valor do caractere é x e o valor da string hello world. A questão é que eu posso acessar os endereços dessas letras do hello world usando ponteiros. E isso é muito interessante quando eu pensar que eu não preciso ter uma palavra, eu posso ter isso aqui como um buffer, né? Posso ter um buffer de dados com 200 posições, ao invés de carregar um hello world, carregar isso aqui da porta serial. Então, por que, que eu tenho que fazer essa complicação? Porque nem sempre eu vou trabalhar com string. Eu posso ter um buffer de caracteres. E aí o uso dos ponteiros se torna muito conveniente. O programa está funcionando ainda, então o que, que eu vou fazer? Vou definir aqui os meus ponteiros para a gente trabalhar. Um ponteiro para caractere, ponteiro 1, e eu vou querer que ele seja justamente o endereço da minha variável C. Então eu posso acessar agora a minha variável C como se fosse um endereço. Eu posso definir um char ponteiro 2. Como é que eu faço isso em relação à minha string? Basta definir que o seu ponteiro é o buffer. O que, que isso vai dizer para o meu ponteiro? Que o primeiro endereço do meu buffer deve ser copiado para o meu ponteiro 2. Então, esse ponteiro 2, ele vai representar o primeiro endereço do meu buffer, ok? Então, o que, que acontece se eu imprimir agora, ao invés do meu buffer, o meu PTR2? O que, que será que vai acontecer? Eu vou observar que é o mesmo valor da Hello World, só que agora eu estou acessando usando um ponteiro. E aí eu posso usar vários ponteiros para marcar locais no meu buffer. Por exemplo, um ponteiro PTR3, ele pode ser a mesma coisa que o endereço de referência do meu ponteiro 2, só que na posição 6. Então é a posição 6 do meu buffer. Eu vou ver apenas a palavra word. Onde é que está o resto do hello?
está antes do meu buffer. Então eu posso agora navegar no meu buffer sem perder a relação da minha variável. Olha que interessante. Eu posso então copiar esse printf aqui, vou colocar valor da string no ponto 1, valor da string no ponto 2, e aí aqui vai ser o meu ponteiro 2, vai ser o meu ponteiro 3, e ainda posso definir outros valores. No ponto 3 vai ser o meu ptr4, e eu posso dar qualquer valor que eu quiser para ele. Char ptr4 pode ser baseado no meu endereço da string, porém eu quero que seja na posição 10. Então observe que eu estou definindo ponteiros que podem andar na minha string para frente e para trás, e eu não perco a referência da minha string, ou seja, eu não estrago a minha string. Eu vejo que ela fica preservado. %s, o meu buffer. Olha lá, a string original continua sendo hello world, original, e eu posso mudar isso aqui, como eu quiser, imaginando que tem uma entrada de dados. Vamos imaginar que eu esteja recebendo um dado temp10, temp12, temp13, e eu preciso ir processando esses valores de temperatura conforme eles vão chegando. Eu posso muito bem dividir isso aqui para ir pegando partes do meu buffer sem estragar o meu buffer original, que vai continuar recebendo dado. Essa questão de você ter ponteiros para memória é muito útil para microcontrolador. Vamos lá para o nosso último exemplo. Como é que eu vou usar ponteiro para passar uma variável por referência e não por valor, né? Eu tenho que passar a variável, mas eu quero passar o endereço dessa variável para eu poder trabalhar nas variáveis sem que faça cópia. Isso é muito útil porque às vezes eu tenho que passar muitos dados. Então eu tenho aqui, na verdade, 40 dados, né? 40 caracteres. 20 que está na variável palavra e 20 que está na variável teste. Vamos imaginar que a palavra foi inicializada com a palavra programa e o teste tem a string teste ok. Aí eu vou mostrar na tela o valor da palavra e vou mostrar na tela o valor do teste. Vamos rodar isso aqui e ver o que acontece. Valor da palavra e valor do teste. Eu observo que o valor da palavra é programa e o valor do teste, teste ok. Agora imagina que eu tenho um problema que eu tenho que escrever aqui uma função para trocar o valor. Palavra receba o valor do teste, o teste receba o valor da palavra, como se eu tivesse trocado aqui em cima. Como é que eu faço uma função para isso? Eu tenho que passar as duas strings. Eu não tenho como passar as duas strings, porque esse valor aqui pode variar. Isso me dá um problema. Então, a melhor coisa nesse caso é passar só o endereço da palavra, o endereço do teste e fazer a troca nos endereços. Então eu vou definir aqui uma função troca valores, só que ela vai receber um ponteiro x para a primeira string e um ponteiro y para a segunda string. Observe que se aqui é 10, 200 ou 300, não importa. Então a função de troca valores, ela vai trocar independente do número que eu coloco. Isso é muito bom, porque já pensou se cada vez que você mudasse o tamanho do seu buffer, você precisasse ficar ajustando todas as suas funções de string? Isso não ia dar certo. Então eu vou pegar essa variável troca valores, vou escrever aqui embaixo troca valores ponteiro x, ponteiro y, vou definir uma variável auxiliar, copiar o endereço aqui, trocar o valor de ponteiro de x com y, e aquele ponteiro x que estava no auxiliar eu vou carregar no y. Então eu troquei os ponteiros de valor. E o que essa função retorna? Ela não retorna nada, porque ela está mexendo nos endereços. Ela não precisa retornar nenhum valor. Isso é muito útil quando eu tenho que mexer diretamente na variável. Mas será que funciona isso aqui? Então eu vou chamar aqui a minha função troca valores e vou chamar ela com palavra e teste. Só isso, sem retornar valor nenhum. E aí eu quero dar o mesmo printf de cima, né? Vou copiar a mesma construção,
E eu quero ver se isso aqui ficou invertido mesmo, né? Porque eu não tenho variável nenhuma aqui, ó. Observe, só palavra e teste. Eu não estou tendo sinal de igual, eu não preciso falar valor igual a alguma coisa. Essa é a grande vantagem de você usar ponteiros na hora de passar valores para suas funções. Vamos rodar e ver se funciona. Olha lá, programa, teste ok. Aqui ele trocou só o T e a letra P. Então deu certo, mas ele só trocou a primeira posição da variável. Bom, trocando só a primeira letra, então não resolve. Como é que a gente faz para trocar toda a palavra independente do valor que eu coloco no meu buffer? A resposta, pessoal, sendo um vetor, ele já é um endereçamento indexado. Então, para eu selecionar o vetor inteiro, eu tenho que considerar esse teste aqui como um ponteiro, e para referenciar o vetor inteiro, tem que fazer um ponteiro desse ponteiro de teste aqui. Então, é um uso muito interessante, aonde eu preciso ter a passagem de valor usando ponteiro de ponteiro. Então, a minha variável auxiliar vai ter que ser um ponteiro, porque eu vou precisar, quando eu referencie ponteiro de x, esse ponteiro de x pegue, na verdade, o endereço do meu vetor. Então, eu posso pensar nisso aqui como dois ponteiros separados, um do argumento da função e o outro da variável que eu tenho que substituir na minha troca. Então, o que é um ponteiro de ponteiro? É simplesmente você pegar o endereço, não da primeira palavra, da primeira letra, mas o endereço de todo o array. Então, se eu fizer o argumento da função como ponteiro de ponteiro, eu vou conseguir trocar toda a minha variável. Vamos rodar e vamos ver se isso aí resolve. Programa teste, teste programa. Então, eu realmente troquei a palavra, foi para o teste, e o teste foi para a palavra. É um exemplo que muitos alunos têm dificuldade e basta você usar ponteiro de ponteiro sempre que você for trabalhar com string. É claro, se você estiver trabalhando com variável que é de apenas um byte e ela vai trocar só aquele byte, só aquele número, aí é claro que vai dar certo sempre. Mas o jeito correto de você trocar ponteiros de variáveis indexadas é usando ponteiro de ponteiro. Pessoal, com isso, nós encerramos os nossos exemplos. Eu deixo aqui então para vocês alguns exercícios. A ideia é que esses exercícios vocês possam fazer em conjunto com o compilador, seguindo mais ou menos os passos que nós vimos nos nossos exemplos. Espero que vocês consigam fazer os exercícios. A nossa aula fica por aqui. Agradeço a presença de todos